Agora nós vamos ao vivo, vamos direto para a Assembleia Legislativa, porque neste momento a secretária da Fazenda, ela me parece, Jéssica, pelo que eu estou percebendo, já acabou aí a apresentação da secretária, então vou direto para você, sem maiores delongas. Jéssica, o que é que você pode resumir para a gente aí a fala da Secretaria da Fazenda? Boa tarde agora. Olha, Fábio, a secretária teve um mal-estar, ela respondeu sim aos questionamentos dos deputados, mas a equipe técnica também veio, a acompanhou para fazer essas explanações. Os dados apresentados aqui, eles são referentes ao primeiro quadrimestre de 2025. Eu converso com o Carlos Eduardo Siqueira, que é subsecretário do Tesouro, ele que vai dar mais detalhes para a gente do que foi apresentado, e já começo te perguntando com relação a essa receita corrente líquida, que teve um desempenho de 13,37%, me parece que o terceiro melhor do país. Nossa receita corrente líquida, de fato, tem melhorado substancialmente. A gente expôs aqui algumas das razões, mostramos também a necessidade de cautela ao fazer análise de receita, porque isso não é um fenômeno isolado, não é um fato isolado, e considerar também que há fatores que a gente chama tecnicamente de extraordinários, como é o caso da receita da concessão do serviço de abastecimento de água e esgoto. É uma receita que não se repete ao longo do tempo, portanto não podemos contar com isso para efetivarmos e, de alguma maneira, comprometermos de forma continuada esse fator de receita. Então, de fato, um bom desempenho, mas há algumas ponderações. Já que o senhor citou esse dinheiro, esse valor da concessão, foi questionado aqui sobre a aplicabilidade desse recurso. Já é uma estratégia? Existe um planejamento? Para onde é que vai esse valor todo? Esse valor, como está previsto na lei, ele deve ser aplicado principalmente no investimento em infraestrutura. Então, o nosso governador Fábio Mitidieri tem sido bastante criterioso e cauteloso no uso desse recurso. Neste momento, o capital continua preservado. Então, o governo do estado de Sergipe, ele não gastou valores do capital. O recurso está aplicado e o rendimento está sendo utilizado para obras de infraestrutura. Então, há algumas operações, como a gente vê que o estado tem reestruturação de rodovias em vários locais, em várias regiões, e isso aqui e ali tem sido feito também com a utilização desse recurso. Como é que anda também as despesas, né? Vocês estão gastando muito com pagamento de pessoal, houve um crescimento de 22,5%, isso é muito? Dá para equilibrar? A despesa ela tem crescido de acordo com o crescimento também da receita. Então, as contas hoje estão equilibradas, nós temos alguns compromissos e também a aceleração de investimentos fez com que essa despesa ela também subisse. Então, é uma postura, uma posição de Estado de garantir investimentos para o Estado de Sergipe. Então, a gente está em situação de equilíbrio. A despesa cresceu em conformidade, em compasso com o crescimento da receita. E por isso a gente pode dizer, estamos estáveis, tentando ter atenção para não perdermos a mão. Isso é um fator extremamente relevante. Então, é importante analisar também essa despesa com a mesma cautela que a gente analisa a receita, para demonstrar que estamos numa política de valorização de pessoal, estamos numa política também de incremento de melhoria em serviços públicos, como é o caso da saúde, que é uma das despesas que nós realizamos de maneira mais robusta e que foi o maior aumento dentro desse conjunto, e também os investimentos públicos que estão sendo realizados. Há um equilíbrio também nessa dívida pública, o endividamento de vocês hoje é em torno de 722 milhões, houve uma queda também? Isso, esses 722 milhões é a chamada dívida corrente líquida. A dívida corrente líquida é a dívida consolidada, subtraindo as disponibilidades. Então, isso é um fator de absoluta tranquilidade, porque nós temos, em relação a esse valor de 722 milhões, o limite máximo de 200% e ele só alcança 4%. Então, é um cenário, de fato, de estabilização do Estado, de compromisso com o endividamento responsável, demonstrando que, em determinadas circunstâncias, é importante tomar operações de crédito, mas isso tem sido feito pelo governo do Estado de maneira responsável. Bom, dentro desse cenário tão positivo apresentado, alguns sindicatos se manifestaram.
Hoje, o Sindifisco fez ato, inclusive, em frente ao Palácio do Governo, reivindicando o pagamento de um acordo, do que foi passado, inclusive, aqui na Assembleia Legislativa. Aqui também o Simpol, a CUT presente, pedindo que o governo, então, esclareça o porquê que não está sendo dado reajuste, porque outros benefícios não estão sendo oferecidos para os servidores, já que as contas andam tão positivas assim. Perfeito. É fundamental destacar que o governo Fábio Mitidieri, ele vem implementando uma série de medidas e reajustes e houve negociações no ano passado, incluindo melhorias para várias dessas categorias, para 24 e 25. Então, há melhorias no ano de 2025 que vão ser implementadas a partir do mês de agosto. Essas categorias tiveram já benefícios negociados no ano passado e que já foram algumas implementadas e outras serão implementadas agora, em agosto, a partir do mês de agosto. Isso não quer dizer que não haverá novos diálogos, abertura dessas conversas, o que já vem acontecendo. O próprio Sintese já foi recebido, como é um fato público, e agora no segundo semestre o próprio governador Fábio Mitidieri, mantendo o seu compromisso de manter o diálogo aberto, receberá também outras carreiras e começará a dialogar a respeito de eventuais possibilidades de novas melhorias. Então, esse cenário de equilíbrio, esse cenário de responsabilidade fiscal, ele nos coloca numa posição de, em determinado momento, cautela, mas, obviamente, a abertura da conversa. A gente também frisou hoje na apresentação, foi um ponto também bastante discutido, a importância de colocarmos em questão para todas as categorias que há uma situação a ser muito mais amadurecida junto ao Tribunal de Contas do Estado, que é a imputação das despesas da Fundação Hospitalar de Saúde como despesa com pessoal. Então isso é uma questão técnica fundamental. Hoje o pagamento é feito como despesa de custeio, essa diferença para o público entender é crucial. E ao imputar como despesa com pessoal, isso nos coloca acima do limite legal chamado prudencial e imediatamente nós ficaremos com restrições, com problemas no aspecto de conceder novas melhorias, porque é uma determinação da legislação. Então, temos alguns pontos de atenção que estamos cuidando, estamos buscando soluções e alternativas, mas também temos e mantemos o compromisso, que é um compromisso do governador Fábio Mitidieri, de manter o diálogo com as categorias. Fábio. Só para deixar mais claro, pelo que eu entendi, a gente está falando aqui desde o início o seguinte, que ia pedir a você para perguntar sobre o reajuste da turma chamada raia miúda, das pessoas que ganham menos. Pelo que ele deixou entender, seria agora em agosto. Já tem algum percentual definido? Vou questionar. Carlos, o Fábio questiona o nosso apresentador a respeito da raia miúda. Na verdade, são aqueles servidores que ganham menos e que o governador tinha feito uma promessa de melhorar a condição salarial desses servidores. Já há algo nesse sentido? De fato, o governador ele manteve uma rotina de que o chamado PCCV, que são o conjunto de servidores que têm a menor remuneração, já tiveram melhorias muito acima das demais categorias nos seus 2 anos de gestão. Para esse ano ainda há diálogos, há questões aí que o próprio governador, né, tem analisado. No momento ainda não temos definição, nós não temos uma posição a transmitir ao público a respeito desse aspecto. Muito obrigada. Eu vou liberar o Carlos Eduardo, porque ele tem outras entrevistas para dar aqui. A gente entrevistou, já fez esses questionamentos. Muito obrigada, Cadu. Fábio.